Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para estudar mais uma porção aí da Palavra de Deus. Agradeço a vocês pela presença, pela companhia. Hoje nós temos um tema que foi proposto por Júnior, Deus no meu trabalho. E eu estava até aqui, enquanto esperava, pensando que a maioria de vocês já é aposentado, né? Então, a aplicação no trabalho, não sei se vai ser tão efetiva, mas tem eu, Kécio, Rebeca aqui, que ainda está na ativa, e os demais que são missionários já não tem, já faz parte da própria vocação, né? Bom, vamos fazer uma oração para que Deus possa nos ajudar e nos inspirar. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por teu cuidado com nossas vidas, pela oportunidade de estar aqui, reunido com os irmãos mais uma vez, para estudar a tua palavra, para entender como podemos agir e atuar de forma mais qualificada no teu reino. Te peço que possa, através do Espírito Santo, estar me inspirando e transmitindo aquilo que realmente tu queres que aprendamos nessa manhã. E é isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos fazer, um tema que eu até considero bem agradável, e eu acredito que a gente vai ser uma lição leve, né? Uma aula leve. Nós vamos fazer uma introdução, depois vamos conceituar, né, o valor do trabalho, e aí vamos para aquilo que é a proposta da aula mesmo, né? Meu trabalho e o reino de Deus, e uma conclusão. Como um texto bíblico de referência, eu trouxe Colossenses 3, os versos de 23 a 24, que é bastante conhecido, que diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Esse texto bíblico, ele vale para tudo na nossa vida, né? Não só para o trabalho, mas como o nosso foco hoje é trabalho, a gente vai explorar um pouco isso ao longo do texto. E aí eu pergunto a vocês, vocês já disseram essa frase? Ou tem sentido para vocês essa frase? Quando entro no trabalho, deixo os problemas pessoais lá fora. Aí, agora... e qualquer coisa, João vai ser o intérprete. Sentido tem, né? Difícil é dois pratos. Na prática tudo se mistura, né? Trabalho e pessoal. Vocês concordam com a frase? Já disseram essa frase? Já disseram pra gente, né? Já disseram, né? Deixe as coisas lá, pessoais lá fora, que no trabalho, concentre no trabalho. Mas tem sentido para vocês? Ela tem sentido da forma como hoje eu não mais penso. Então, didaticamente, eu percebo que as pessoas gostam de dicotomizar ou categorizar partes da vida delas, sendo que essas coisas não são heterogêneas. É isso aí. E é nesse sentido que eu queria caminhar com vocês, né? Como a questão está nas perguntas e não nas respostas, né? Vamos para mais uma pergunta, né? Você é feliz no seu trabalho? Missionário não vale, nem missionário nem pastor. Pode falar.
Estamos aqui com mais um aluno. Então, e os aposentados também não, então só tem você, Rebeca. Não, e Kessia. Mas os aposentados podem falar da experiência, né? Sim, sim, pode sim. Eu estou brincando. Kessia quer falar? Ele também trabalha. Sim. E aí, você é feliz no trabalho? Mais ou menos. Mas você quer compartilhar o mais ou menos ou prefere ficar por aí? Não tem que ficar não, então vai ficar por aqui. Tá. Rebeca. Depende, o que é ser feliz? Aí a pergunta está aberta, né? Sim. Ó. Trabalha. Kessia. Bom, depois que eu entendi que o meu trabalho também é plano de Deus para a minha vida, eu fiquei mais feliz. Aí ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil, mas eu pedi isso uma Agora você pegou o espírito da coisa, né? E aí vamos... por que você trabalha e para quem você trabalha? É que ajuda a gente a entender a primeira pergunta, né? Você é feliz no trabalho? Eu não vou responder, nem vou explorar vocês nessas duas, não, porque ao longo da nossa aula a resposta virá, né? Então, por que você trabalha e para quem você trabalha? Apesar que a primeira, o texto bíblico lá já deu uma resposta, né? E aquilo que Zambelli destacou, né? Nós temos uma característica que foi desenvolvida pela humanidade. Alguns culpam René Descartes, né? Que é o cartesianismo, que é dividir as coisas em partes, né? Inclusive a nossa vida, né? Então você é corpo, você é alma, você é espírito, ou você tem sua vida em casa, sua vida na rua e sua vida no trabalho. Faz essa fragmentação, né? E só que isso vai de encontro à essência, né? Porque é exigido de nós uma integridade, né? No sentido de ser íntegro, mas também de ser inteiro, né? De ser completo. E então é equivocado você separar, né? Então eu posso agir de uma maneira no meu trabalho, ser feliz ou infeliz. Eu posso, em casa, também agir de outra maneira. Na igreja, eu posso agir de outra maneira. Ou seja, dependendo do... Né, e aí esquece que nós somos seres integrais. Né? Bom, então vamos começar. O valor do trabalho. E aí eu trouxe uma historinha que eu não sei se é verdadeira ou se é falsa, mas também não importa, mas já falaram dela numa música, que é assim, conta-se que uma pessoa, ao passar em frente de uma grande construção, perguntou a 3 dos operários que ali trabalhavam: o que você está fazendo? O primeiro disse: estou assentando tijolos. O segundo: estou atrás do leite das crianças. E o terceiro: estou construindo uma catedral. Ou seja, a situação era a mesma, as condições de trabalho certamente eram as mesmas, o trabalho era o mesmo, mas 3 pessoas enxergaram aquilo que estavam fazendo de forma diferente. Então, essa vai ser a essência, pelo menos daquilo que eu queria que a gente refletisse hoje, né, nessa manhã. Você se identifica mais com o primeiro, com o segundo ou com o terceiro, né? Me parece que o primeiro ele estava infeliz, né? Assim, ou seja, é por obrigação, né? Estou assentando tijolo. Né? O segundo é também por obrigação, mas ele tem até uma motivação, né? Estou correndo atrás do leite das crianças.
E o terceiro, ele já é mais, está mais de bem, me parece, né, que está mais de bem com a vida, né? Porque ele viu um propósito maior naquilo que ele faz, que é, estou construindo uma catedral. Então, é essa forma de encarar o trabalho que eu queria discutir com vocês hoje, e aos poucos a gente eu acredito até que vocês já têm um pouco desse domínio disso, mas foi proposto o tema e a gente precisa fazer essa reflexão. E aí, dentro dessa conceituação do valor do trabalho, eu trouxe 4 aspectos que a gente precisa entender para o trabalho. Primeiro, que o trabalho é bênção de Deus e não maldição. O trabalho é bênção de Deus e não maldição. E ele é bênção porque muitas vezes a gente confunde com outro verso da Bíblia na criação, né? Mas o verso que vale para o trabalho é esse aqui, Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, trabalho foi criado por Deus. O jardim foi criado perfeito, todas as condições de temperatura e pressão, e Deus deu ao homem um papel, que é um trabalho, cuidar e cultivar o jardim. Ou seja, o trabalho é bênção, não é maldição. O trabalho não é problema. As dificuldades que enfrentamos nele são fruto da natureza caída do homem e da mulher. Aí vem, às vezes, aí, se alguém puder abrir, né, Gênesis 3, 17 e 19, que às vezes a gente acha que o trabalho é um castigo, né? A queda, então, foi quando Deus impôs o trabalho, né? Mas o homem já trabalhava. Aí, quando eu disser homem, homem e mulher, né? Quem encontrar, pode ler, por favor. Rose já encontrou ali. Ó. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Até o 19, já foi? 17 a 19? Não, eu comecei com 19. Então vamos lá. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, havia acontecido o pecado original, né? Adão e Eva haviam comido do fruto proibido. Eles tinham se escondido, Deus tinha achado, e aí ele estava agora dizendo quais as consequências do que eles fizeram, né? Uma delas é isso, que agora o trabalho ia ser mais difícil. Eles já trabalhavam e agora ia ser mais difícil. Mais difícil por quê? Porque ia ter inveja, porque ia ter dor, né? Ia ter um monte de coisa que a gente vive no trabalho. E é por isso que, na primeira pergunta lá, a gente diz: você é feliz ou não é feliz? E certamente não é feliz, às vezes, por fatores assim, que estão relacionados a essa desarmonia, né? E da falta de paz, né? Dessa plenitude que o homem tinha lá no jardim. Então, o trabalho não é o problema. O problema é essa natureza caída, ou seja, as relações, a falta de paz, né, relacionada a Deus e tudo mais. É isso que faz o trabalho, às vezes, ser desagradável. Então, o trabalho é bênção, o trabalho não é um problema. E dentro desse conceito de trabalho, ou seja, se você acha que poderia se livrar do trabalho, trabalhar é fundamental. João 5,17, quem achou pode ler, e
2 Tessalonicenses 3, 10, 12. Pode ler isso. Quem achou primeiro? Me ajudem. Mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O próximo. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Então, alguma dúvida, né, de que trabalho ele é criação de Deus, ele faz parte da criação, né, faz parte do papel do ser humano na criação. Né? E Paulo ele é bem explícito, né? Que se você não quer trabalhar, não coma, né? Porque faz parte, né, você também conseguir aquilo que é da sua necessidade, que suprir suas próprias necessidades, além de Deus que supre tudo, né? Mas ele não é muito ligado aos preguiçosos, né? Então trabalho é fundamental. E antes disso, né, que foi lido por Rose, que o próprio Jesus, questionado lá porque fez uma cura no sábado, ele disse: meu pai trabalha desde o começo, né, desde a criação, e eu também trabalho. Então, ou seja, trabalho não é o problema. E, por fim, dentro dessa conceituação, o trabalho não pode ser um Deus. O trabalho não pode ser um Deus, porque existem aquelas pessoas que fazem do centro da sua vida o trabalho. Existe até uma expressão em inglês, né, que fala disso, são os workaholics, né? São os loucos pelo trabalho, ou doentes pelo trabalho. E a quantidade de doenças relacionadas, são as doenças ocupacionais, é uma relação imensa, né? Então, tudo que não é o Deus com D maiúsculo e que domina a sua vida, isso é idolatria. Então, nessa conceituação inicial, né, acho que está ok. Trabalho é bênção, né? Trabalho não pode ser o centro também da sua vida, né? E você precisa trabalhar. Vamos para frente. Então. E aí nós vamos para a essência da nossa aula hoje, que é meu trabalho e o reino de Deus. Essa é a proposta, né? Deus no meu trabalho. E eu trouxe um texto de Eclesiastes 4:8 que diz assim: havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Eu não vou discutir, por enquanto, agora esse texto, não. Mas ele já traz alguns insights aí para vocês. E aí vamos para outra historinha, né? Essa aqui é verdadeira, né? Eu imagino. Um sapateiro perguntou certa vez a Martinho Lutero, todos lembram de Martinho Lutero? Aquele que fixou as 95 teses lá na Reforma Protestante e tal. E o sapateiro perguntou: como eu posso servir a Deus? E a resposta de Lutero foi: faça um bom sapato e vendam pelo preço justo. E aí a gente começa aqui a caminhar para entender
que o trabalho também, esse trabalho secular, né, que a gente fala, né, ele também é uma vocação divina, né? Ele para tudo que aquilo que que faz parte da nossa vida, ele serve a um propósito divino, né? E aqui talvez o sapateiro ele esperasse que a resposta de Lutero fosse: vá ajudar as pessoas, ou vá, sei lá, fazer outra coisa, ou que não é que ele não possa, né? Mas a essência aqui é que naquilo que você faz, faça de forma correta, né? Faça um sapato bem feito, um bom sapato, e venda com o preço justo. Ou seja, é uma resposta que faz do trabalho ter um sentido também no reino de Deus, não é isso? Alguma dúvida até aqui? Todo mundo está assim. E aí, para ajudar a gente a analisar os nossos trabalhos, o John McAllister escreveu um artigo com o título: "O meu trabalho glorifica a Deus?", em que apresenta 3 perguntas que deveriam ser respondidas por todos os trabalhadores cristãos. A primeira: o que eu faço glorifica a Deus? Que tem a ver com a natureza do trabalho. Hoje o nosso público aqui, ele está basicamente são atividades que não têm, digamos, restrições, né? Mas aqui ele está falando do tipo de trabalho, né? Por exemplo, não, vou deixar essa pergunta para vocês. Me digam um trabalho que não glorifica a Deus. Enquanto eu tomo água. Prostituição. Estava na minha cabeça esse também, mas eu concordo. Mais algum? Tráfico de drogas. Lavagem de dinheiro. Vocês podem ser considerados como trabalho, mas o cara gasta o tempo dele ali, o que não presta. O meu vizinho de casa, ele, por muito tempo, inclusive ele está doente, ele era o distribuidor de cigarros de Paulo Afonso. Todo dia, quase, toda semana, né, chegava um caminhão lá da Souza Cruz, descarregava um monte de cigarro lá na casa dele. E a esposa dele, que é até muito católica, né, ela tinha pavor disso, né? Mas era o que sustentou a família dele ali, né? E não merece um questionamento aí, né? Eu tenho um irmão que Rose conhece, talvez poucos aqui possam ter conhecido, acho que nenhum conheceu mesmo, que é o irmão Gonçalo. Ele tinha uma lanchonete lá no centro de Paulo Afonso. E aí, em certo momento, ele resolveu se desfazer da lanchonete, porque o domingo era o dia que ele mais conseguia apurar. Então ele não podia acompanhar os trabalhos da igreja no domingo, porque ele tinha que estar na lanchonete. Essa foi uma decisão dele, que não deu certo, porque ele passou por momentos muito difíceis depois disso, né? Mas assim, será que cabe, nesse caso, essa discussão caberia, né? O trabalho dele, ele não vendia bebida alcoólica, mas atrapalhava aquilo que seria o dia do Senhor, né? Então, ou seja, a gente pode complicar mais a nossa discussão aqui, né? Porque existem aqueles trabalhos óbvios que são ilegais, ou que envolve algo que fazem, não dignificam, né, a natureza humana, mas pode existir também o trabalho que, de alguma forma, lhe impeça, né, de servir
bem a Deus? Aí não é fácil. Mas a primeira pergunta é essa, né? O que eu faço glorifica a Deus? Acho que, graças a Deus, aqui todos estão dentro de um trabalho que não tem esse problema. E aí a segunda pergunta é: como eu faço? O que faço glorifica a Deus? E aí tem a ver com o comportamento. E aí pega todo mundo, né? Como eu faço? O que faço glorifica a Deus? E a gente vai dar alguns subsídios para vocês refletirem sobre o como eu faço. E a minha motivação em fazer o que eu faço glorifica a Deus? Tem a ver com a adoração, né? Adoração é aquele conceito amplo, que é além do louvor, né? Que está relacionado mais a atos religiosos, vamos dizer assim, mas a adoração é a vida, né? A forma como você vive. Então, a minha motivação em fazer o que faço glorifica a Deus? Vou deixar por enquanto as perguntas sem respostas, ou vocês respondendo aí na... Trabalho é adoração. É uma oportunidade de utilizar os dons e talentos dados por Deus. 1 Coríntios 10, 31, quem vai me ajudar? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Tudo. É aquela questão da integridade, né? Todo nosso ser, ele precisa, e tudo que a gente faz precisa glorificar a Deus. E o trabalho não é diferente. E guardado as proporções, o nosso trabalho secular, ele não é menos importante do trabalho do pastor, do missionário, né, no sentido de importância para a pessoa, né, para aquilo que ela foi chamada, para os dons e talentos dados por Deus. Então, todo trabalho ele precisa, e tudo que a gente faz precisa glorificar a Deus. E aí entra nessa discussão do comportamento, né? O que você faz a diferença no seu trabalho? Se alguém aqui chegasse no seu trabalho e perguntasse a seus colegas, né? Como é fulano aqui? E aí, como seria a resposta? Espero que sempre seja boa, né? Espero que a relação a mim também. Mas esse é um grande desafio. E aí a gente entra nas afirmações, né? Que é a essência aqui do que a gente está reunido, né? Que você no trabalho deve ser sal para dar sabor e conservar. Não precisa aqui abrir, porque todo mundo já sabe esse versículo, né? O que seria sal para dar sabor e conservar? Como você faz isso no trabalho? Se tornar agradável. Isso. Essa é uma boa... Fazer de forma comprometida, em conjunto com todos, sem causar... Harmonia, né? Promovendo a harmonia. Acho que isso era a sal. Sim. Algo mais?
Mas a essência é essa mesmo, né? Esse ser sal, né? Esse é um tempero, né? Não só um tempero, porque quando é para conservar, né? E aí vamos lá para os primórdios, né? Quando aqui no sertão ainda tem, né? A carne de sol mesmo, poderia ser carne de sal, né? Porque ela é seca no sol, mas ela precisa ser conservada, é por isso que usa o sal. Ou seja, no ambiente do trabalho, você, agente não secreto do reino de Deus, ele precisa trazer isso, né? Trazer harmonia, ser alguém que deixa o ambiente mais agradável, ser alguém que dá suporte aos outros, né? Então, é por aí. Outra característica, né, do trabalhador do reino de Deus, ou no reino de Deus, você deve ser luz para eliminar as trevas, mostrar a direção. Aí, também na sequência, né, Mateus 5, 14 a 16. E nós vivemos agora, no período da pandemia, um tempo de muita treva, né? De muita incerteza, né? De muita ansiedade, de muita desesperança até. Eu fico lembrando lá dos primeiros dias, quando foi instituído, né, o lockdown, né, que no nosso caso lá, todo mundo foi para home office. E assim, acho que nunca houve tanta necessidade de sermos luz, né? Porque à medida que você entrava em contato com alguém, você via isso. E ficou, por pelo menos 2020, quase todo sabe, tanto é que a saúde mental nunca foi tão comprometida, né, no país, isso as estatísticas já mostram, porque as pessoas estavam sem esperança. Porque a vida já tem a sua incerteza, né? Ela é caracterizada pela incerteza, mas foi demais, né? Amanhã eu não sei nem se eu vou estar doente ou não vou estar, depois da manhã eu não sei se eu estou vivo ou se eu não estou, não sei se eu adoecer, se eu vai ter leito no hospital, não sei se eu vou ter trabalho porque a minha empresa está demitindo, então foi um tempo difícil. E aí eu estou usando esse exemplo, né, que oportunidade mais apropriada, né, para ser essa luz, né? Para dar algum tipo de esperança, para ser esse suporte. Vocês estão tão calados, mas tudo bem, vamos lá. Você deve ser um exemplo a ser seguido. Referência de fé e esperança, que complementa o exemplo que eu dei anterior da pandemia, né? Ou seja, as pessoas precisam olhar para mim, para você, como alguém que, na hora, né, da falta de esperança, você ser a referência de alguém que dá uma palavra, né? Que tem uma palavra, que traz um consolo, que não, mas Deus está no controle, né? Sei que Deus proverá, Deus está no controle, são clichês, né, palavras, frases, né? Mas dependendo da forma, do sentido, isso e do espírito, né, com que se fale, isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Ser instrumento de paz, né? Quem dera que sejamos isso, né? Que nos conflitos, não seja nós o provocador do conflito, mas aquele que pelo contrário, está tentando harmonizar, não ser alguém que
que desestabiliza, né? Que causa conflitos. Ser um amigo mais chegado que um irmão, ser generoso, ser íntegro, ser leal. Aí alguém puder abrir, né, 2 Coríntios 3:3, né, para ler, mas é isso, essa referência, né? É claro, nenhum de nós é perfeito, mas a gente precisa ser melhor do que os outros, né? Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Aí Paulo faz uma metáfora, né? Nós como, ali ele falando aos Coríntios, né? Mas nós como uma carta de Cristo, né? Ou seja, as pessoas precisam ler essa carta, né? E sentir, né? Então é como um modelo. Eu sei que é um desafio grande, né? E eu digo por mim. Quantas vezes você perde o controle, né? Eu também sinto falta de esperança e em alguns momentos lá da pandemia também ficava, né, meio sem saber o que fazer. Mas também às vezes sou a causa de conflitos, né? Porque são relações, né? Mas eu tenho que ter consciência disso, mesmo quando eu ajo fora né, do padrão ou do ideal, né? Eu preciso saber e fazer e contornar aquilo, né? Mas o ideal é que a gente seja sempre essa referência, né, para as pessoas. Em qualquer circunstância adversa, né, que seja a gente que seja lembrado, né? Então, quer servir ao reino de Deus com o seu trabalho, é isso. E estamos terminando. No trabalho, temos a oportunidade de demonstrar também amor a outras pessoas ao servi-las. E aí não tem tempo ruim, né? Para ajudar as pessoas, para servir, não precisa nem estar bem-humorado ou mal-humorado, ou ser alguém mais irrequieto ou não, mas sempre tem oportunidade para servir. E essa é uma forma de colocar o seu trabalho a serviço do reino de Deus. Nossa eficiência e eficácia no trabalho é uma demonstração da fidelidade a Deus. Quem puder também abrir, Colossenses 3:24. Não, aliás, precisa não. É o texto inicial da nossa aula, né? Ou seja, a forma como a gente executa o nosso trabalho, ele precisa explicitar que você é um cidadão do reino, né? Se você faz trabalho de forma desleixada, se faz de forma desgostosa, né? Sem nenhum prazer, sem nenhuma satisfação de fazer. Se você é o centro das reclamações no trabalho, né? Rebeca é da área de recursos humanos lá, ela sabe bem até mapear as pessoas, que parece que é algo incrível, né? Em toda área, todo departamento tem sempre alguém que é aquele que é o do contra, né? O SPC. Só para contrariar, que assim, nada que se faça satisfaz, né? Só enxerga o negativo. Espero que nenhum de nós, e aí voltando, né, como cidadãos do reino, seja essa pessoa, né? Pelo contrário, que estimula, vai fazer isso, se tanto faz, se você fizer,
vai receber o salário. Se não fizer, também vai receber. Né? E a gente ouve isso. Né? Então, essa é a essência do meu trabalho no Reino de Deus. Né? E eu nem falei da evangelização aí. Eu estou falando de testemunho, né? Porque não tem outra... a sua vida fala mais do que as suas palavras. Eu estava lembrando do versículo anterior que a gente leu. É a carta enviada para o mundo. Nós somos a carta. Sim. É essa carta que o outro versículo falou. Isso. As pessoas estão lendo a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E esse é um desafio. Não é fácil, não. Né? Não estou aqui, né, falando por ser um modelo disso, não. Mas esse é meu desafio. Né? Em todo tempo, ser no trabalho é essa referência, né? Graças a Deus, assim, eu até, às vezes pelas falas de algumas pessoas, até acho que em algum momento sou isso. E aí para a glória de Deus mesmo, porque é um trabalhar dele em mim. Né? Mas acho que sempre posso fazer mais, né? Como cada um de vocês aqui. Esse é o propósito da aula, né? do nosso estudo hoje. Que às vezes a gente pode se colocar naquela posição de assim, não, eu não fui chamado para ser pastor ou missionário ou sei lá, ser alguma coisa na igreja, então isso não é comigo, né? Proclamar o reino de Deus não é comigo. Não, pelo contrário. Acho que é o mais óbvio, é a sua posição dentro do reino como isso, como alguém que transmite o evangelho na prática, né? Que você vive o evangelho. Então, é isso. A gente está terminando aqui. E eu deixei como uma frase final, né? Um trabalho realizado com dedicação e cuidado é um meio de glorificarmos a Deus e testemunharmos ao mundo um estilo de vida pautado pela ética e responsabilidade. Eu não entrei, e poderia, né, ter entrado aqui, né, e aí eu vou deixar para os nossos, que inclusive é o propósito desses estudos, né, como ganhar almas para Cristo. Ao longo de... Aliás, é uma dos propósitos desse ano, né, da igreja, da nossa igreja. Mas eu quis enfatizar isso, que mesmo que você nem diga Jesus te ama, né, que é a frase mais óbvia, mas mais poderosa que existe, né, mesmo que você não diga isso, mas a sua vida, no seu trabalho, a sua forma de ser, ela precisa testemunhar isso. Que se você é nascido de novo, que você é alguém que como o próprio Paulo fala, né, que eu gosto muito, né, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É isso. Dúvidas? O nosso comportamento, a nossa atitude, elas devem refletir a glória de Deus, aquele que nós cremos, aquele que nos salvou. E isso reflete o cuidado no nosso aprendizado, no desejo de vivermos a vontade de Deus. Mas eu vou tocar num ponto que vai além. E você citou, só você talvez mais abrangente ou mais específico, não sei se vocês vão falar. Pedro fala, por exemplo, para que nós estejamos preparados para responder a qualquer que nos pedir a razão da nossa esperança. E muitas vezes as nossas ações no nosso trabalho elas serão questionadas.
não questionadas somente no ponto de ser desafiadas, mas o porquê nós somos honestos, o porquê nós não levamos o clipe, a borracha, o lápis da empresa para casa, ou porque a gente se atrasou, disse que realmente atrasou e etc. Mas melhor do que responder porque essa é a minha ética, ou é porque assim que eu trabalho, é responder que a motivação para que a gente faz isso é porque nós temos um Salvador, e esse Salvador se chama Jesus Cristo. Então, viver o Evangelho é sim também viver esse exemplo de cristão. Mas mais do que isso, ou mais especificamente, é com as nossas palavras, porque como virão, se eles não conhecem isso, né, eles podem sim olhar como reflexo da nossa ética e ter um trabalho exemplar, ou deixar de levar o lápis para casa, ou trabalhar com mais produtividade, etc. Mas eles nunca saberão que aquilo que nos transformou foi o perdão concedido por Jesus Cristo na cruz do Calvário, se nós não falarmos. E no fim das contas, quando a gente chegar próximo à aposentadoria, e no Brasil isso é bem difícil, mas o que nos vai contar, mais do que o exemplo que nós damos no nosso trabalho pelas nossas atitudes, é se esse exemplo serviu de instrumento para a gente cumprir com essa razão pela qual nós vivemos, que é anunciar o Evangelho. Então não vai chegar no fim das contas, eu não acho que o Senhor vai, quando estivermos diante dele, bater palma para a gente porque nós somos bons trabalhadores. Mas eu acho que pessoas que nós reconheceremos no céu estarão gratas pela nossa fidelidade ao Senhor no anúncio do Evangelho. Claro, também pelo exemplo do trabalho, mas especialmente porque nós tivemos a coragem de dizer: eu acho sim, porque eu fui salvo pelo meu Senhor Jesus. Concordo 100%. Eu não enfatizei esse aspecto porque está sendo trabalhado em outros momentos, né, que é essa preparação de cada um de nós para responder a razão no que crê, né? Digamos, o nosso testemunho, o nosso comportamento, ele vai atrair pessoas para saber por quê, né? Por que você consegue, né, mesmo diante de... eu lembro quando a minha mãe teve o AVC, foi bem chocante. Eu não pude acompanhá-la, ela foi levada para o Recife, passou 22 dias na UTI. E ficou aqui eu e o irmão dela, meu tio, que digamos, quem trazia notícias dela, né? O meu tio, Cristóvão, que é conhecido de alguns aqui, ele dizia: agora é esperar porque ela não volta mais viva. E quando me perguntavam, eu dizia: não, Deus está cuidando, ela vai estar bem e tal. E em algum momento as pessoas perguntavam: por que ele fala assim e você fala assim? Mas era uma convicção mesmo, né? Deus está cuidando e a nossa expectativa é que ela ia ficar boa. O médico tinha dito assim, logo no primeiro dia que ela chegou, que fez a cirurgia, né, disse: olha, tem duas possibilidades, ou ela vai vegetar ou ela vai morrer. Ele foi bem seco mesmo, né? E ela está aí, né? O João mesmo teve essa semana lá. Mas aí então essa essência que precisa. Então é é claro, poderia ter morrido, tá? Mas isso não ia fazer diferença. Mas é como você encara aquilo, né? E as pessoas lhe procuram para saber. E aí você tem que ter a resposta. Eu concordo, né? 100%. E são as oportunidades, né? Isso me lembra um pouco de uma terceira característica do sal, talvez. Além de conservar e sal. Sabor, e provocar sede também. Sim, sim. É bem interessante que nós, como sal,
podemos provocar sede das pessoas, sede de Deus, principalmente. Sede de conhecer o Deus que nós servimos no nosso trabalho. Então, acho que é bom a gente pensar nisso também, porque nem sempre a gente está no local que a gente quer estar, no trabalho que a gente quer estar. Mas ainda assim a gente pode florescer ali. E o que a gente faz ali vai glorificar a Deus ou não. Mas o primeiro passo é esse, essa integralidade, assim, eu não tenho nem dúvida, porque eu poderia ser o melhor evangelista dentro do meu trabalho, como tem. Tem pessoas que falam de Jesus o tempo inteiro, mas não convence ninguém. Então, é por isso que eu sempre gosto de colocar num peso semelhante, sabe? Quantas e quantas vezes chegam pessoas que vêm com sede, né? E você consegue dar uma palavra, né? E é do Espírito Santo também, né? Porque acertar aquilo que a pessoa precisa ouvir, né? E tocar, né? Não você, mas o Espírito, né? Mas, por outro lado, ela procurou porque você tem um comportamento, né? Você tem características que atraem, né? Que despertam uma admiração. Você tocou no ponto que acho que é interessante pensar um pouquinho mais, que é ser feliz no trabalho. Né? Sim. Certamente, se for fazer uma pesquisa, poucos vão dizer que são felizes. E é um alvo também você trabalhar para ter felicidade naquilo que faz. E muitas vezes você pode ser alvo de um processo de aprendizagem por Deus, porque você falou de workaholics, né? E muitas vezes esses workaholics, por serem competentes, são chefes. E deixam a vida dos seus subordinados uma tragédia. Isso. Muitos crentes passam por ser subordinados de pessoas assim. Sim. E daí como lidar com Deus, isso aí, e como ser feliz numa situação dessa. Né? É mais desafiador ainda, né? Nossa, e é possível, né? E é possível, que é sentir paz mesmo dentro de um quadro tão difícil. Zambelli. Eu vou aproveitar a gancho do João, que tenho lido algumas coisas nesse assunto, que eu acredito que até a perseguição cristã se dará dentro desse contexto. Porque empregadores olharão e tentarão perceber se a pessoa é genuinamente cristã e os valores que ela tem. Quando uma pessoa apresentar que a prioridade dela é a família e não o trabalho, talvez esse empregador não queira esse trabalhador. Ou quando ele percebe que essa pessoa trabalha dentro dos parâmetros corretos de ética, esse empregador não vai querer. Então eu acredito que nós conheceremos casos assim nos anos por vir. Sim. Não, e hoje é fato, né? Eu passei pela prefeitura, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico. E eu acho que quando eu pedi para sair, né? Foi quando meu pai estava doente, que terminou falecendo. Mas eu acho que foi um alívio para eles também. Não houve muita insistência para eu continuar. E poderiam ter chamado de volta depois, né? Porque há uma diferença. Há uma diferença. E eu sentia isso. Então, é real. E é real na empresa que eu trabalho, né? Que eu sou sócio. Né? Pessoas que agem com uma ética diferente. Né? Não pode nem chamar de ética, né? Mas é isso. É um desafio o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E como ser esse sal e luz, né? Não é fácil, né? Porque pense, você está com um chefe que é opressor, que
e como você manter, né, essa estabilidade, né? Ou um ambiente que é muito desonesto, como você manter a sua honestidade? Então, é muito mais desafiador ainda. Né? Tem um irmão de uma universidade da Itapuna, ele disse que não emprega mais crentes, ele é crente. Eu já ouvi muito isso. Ele não emprega por um problema, porque por ele ser crente e ter funcionários crentes, então meio que o patrão crente tinha sempre que entender o funcionário crente. É uma folga que precisava de um retiro da igreja, era uma necessidade que tinha com a família, então era sempre pedido e sempre apelavam pela questão, você é crente também, você vai me entender. Então ele disse que deixou de empregar crentes, muito por isso, porque o crente achava que tinha ter certos privilégios em relação àquilo que ele queria, enfim, aquela situação toda. É verdade. Nem sempre eu posso dizer que nossos melhores colaboradores são os evangélicos. Mas faz parte. Deixe novamente aí Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E aqui Paulo está falando também aos escravos, viu? Na sequência ele fala das esposas, dos filhos e tal. Ou seja, tudo na vida dá esse caráter de ser como um serviço a Deus, né? Como, tem um propósito maior por trás. É isso. Por hoje é só. Vamos orar para agradecer. Já que Zambelli está aqui chegando, né? Então vamos explorar ele hoje. Pai, obrigado porque o Senhor nos reuniu essa manhã para conhecermos ou nos lembrarmos das verdades, Pai, que o Senhor tem na Tua Palavra para nos ensinar a como viver e, em especial, Pai, como entender o nosso trabalho, que por vezes, Pai, entendemos como fardo, mas é uma dádiva do Senhor. Uma dádiva que serve tanto para o nosso suprimento da nossa família, como também um instrumento para que possamos anunciar a Tua Palavra, seja nas nossas ações, seja naquilo que fazemos, mas especialmente naquilo que o Senhor fez por nós. Que nós possamos refletir isso, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina na Tua Palavra. Pai, seguramente cada um de nós aqui, com os seus trabalhos, os seus desafios, eu peço, Pai, nos abençoe. Nos abençoe no conhecimento da Tua Palavra, mas também, Pai, no desejo de vivê-la, para que mais e mais, Pai, possamos desfrutar do conceito que o Senhor tem de felicidade. Obrigado, Pai, por essa comunidade, obrigado pela disposição e disponibilidade do Sérgio e compartilhar conosco aquilo que o Senhor tem ensinado a ele. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.